Então, a gente vai começar fazendo um mantra, que é um mantra de muita importância no momento atual, que ele diz o seguinte: que todos tenham paz e que todos sejam felizes, que todos tenham saúde e que todos os seres sejam muito felizes, que é Om Sukhino Samasta Bhavantu. Om Sukhino Samasta Bhavantu. Om Sukhino Samasta Bhavantu. E por que a gente colocou esse tema nessa palestra, né, de Yoga, uma revolução silenciosa? Porque todo aquele que entra no caminho do Yoga, ele passa por uma revolução que ninguém vê. Mas é uma revolução interna e absolutamente silenciosa para os outros, mas profunda e significativa para a pessoa que entra nesse novo mundo, né? Então, eu começo aqui com um hino do Rig Veda, que diz: no princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. E esse hino, ele é de extrema importância, ele é também um mantra, né? Quando é dito em sânscrito, ele é um mantra, e ele está no principal, um dos principais documentos, né? ou livros históricos do hinduísmo. Então, eu vou começar falando sobre a origem do yoga. O yoga, ele é uma das 6 escolas ou sistemas filosóficos ortodoxos do hinduísmo. Ou seja, ele está inserido no hinduísmo, né, no sistema filosófico hindu, e ele é aceito, né, ele é ortodoxo porque ele é aceito pelo brahmanismo, né, que é parte do hinduísmo, e pela tradição dos Shastras. Então, ele é uma dessas 6 escolas. E essas 6 escolas, elas surgiram na Índia pelo estudo dos Vedas, né, que são os livros sagrados religiosos, científicos e filosóficos da Índia. O surgimento desses livros védicos, né, que são 4 livros, que são chamados de Vedas Samhitas, que é o Rig Veda, que ele é feito em estrofes, o Ayurveda, que é feito em fórmulas, o Samaveda, que são melodias, e o Atharva Veda, que é o Veda das transformações. Esses livros, a origem deles se perde no tempo. Né? Não há, assim, existem muitas discussões entre os pesquisadores ocidentais e os orientais, e existe uma certa disputa em cima disso, porque no Oriente se diz que isso remonta a 10, 15 mil anos, enquanto quando a gente vai estudar isso em qualquer livro ocidental, aparece 1.500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque todos esses ensinamentos que estão nos Vedas, né, e que está nesse primeiro livro, que é o Rig Veda, que é a base de toda essa ciência e essa filosofia, eles antes eram passados de mestre para discípulo. É o que a gente chama de ensinos parampara, né? Então, é um ensino entre um rishi,
né, que é um sábio asceta, que já encontrou a libertação com um discípulo. E esse discípulo, ele recebe aquele ensinamento, e durante muito tempo, esse ensinamento ele era passado desse discípulo, que se tornava também um sábio, e assim na sequência. E enquanto não haviam registros formais, ou seja, não havia uma língua, não havia uma escrita, né? Então essas coisas elas não eram registradas, então para a cultura ocidental isso não existe, certo? Mas existia. E, de fato, existem, porque existem vestígios arqueológicos que demonstram, né, através de estatuetas e outras coisas que se encontraram, de registros muito mais antigos. Muito mais antigos. E o que é o yoga? Né? Yoga é uma palavra sânscrita também. O sânscrito, ele é chamado de a língua perfeita. Porque ele tem toda uma métrica, e ele tem toda uma não só filosoficamente, mas como cientificamente, a forma como ele foi produzido, inventado, né, os sons que ele emite, a forma como a gente fala o sânscrito, ele tem toda uma simetria interna perfeita. E quando a gente fala, ele já é um mantra. Né? Por isso que os mantras eles são somente em sânscrito. Apesar de que hoje em dia, né, já se fazem mantras com outras coisas, só que eles não têm o poder da língua sânscrita atrelado a esse mantra. Né? Então, essa palavra yoga, né, que vem da raiz yud, do sânscrito, ela significa atrelar, unir, juntar, somar. Mas ela tem um fundamento muito maior, né? Unir o quê? Né? Para que serve? Né? É unir um princípio individual do ser a algo muito maior, supremo. E como é que isso acontece? Né? Isso acontece através das técnicas e das práticas do yoga, né? Que é a dominação do eu mundano e da harmonização de todos os níveis da personalidade da pessoa. Né? Porque agora nós estamos falando dos homens. Né? Dominar o eu mundano é dominar todo um corpo de desejos que nós temos. Né? Sócrates, ao perguntar ao oráculo de Delfos o que era o conhecimento superior, foi dito: conhece-te a ti mesmo. Se puderes conhecer a verdadeira natureza de teu eu, conhecerás a realidade do universo, conhecerás a Deus e a toda a criação. E daí aqui é a parábola do ser e da carruagem. Né? Imagine o ser como o senhor de uma carruagem realizando uma jornada. O corpo é a própria carruagem, o discernimento é o cocheiro, a mente, as rédeas. Imaginem como está a nossa carruagem. Né? O que é o yoga para o Patanjali? Patanjali, ele foi o principal compilador das técnicas e das práticas do yoga, das mais profundas. Né? O Patanjali ele compilou o Raja Yoga, que é o yoga real. Né? E o segundo sutra, que é Yoga Citravriti Nirodha, quer dizer, o yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Né? Então, você imagina a dissolução de todas as reações da minha mente. O que será isso? Né? É muito profundo isso daqui. Então, a nossa mente ela tem
Pensamentos e emoções. Toda vez que nós temos pensamentos e emoções, se formam memórias e se formam reações dentro da nossa mente. Esses centros de reações que vão se formando, né? Porque a hora que a gente tem os pensamentos e as emoções e a gente forma as nossas memórias, tudo aquilo vai gerar hábitos. E esses nossos hábitos vão virar condicionamentos. Nós acabamos presos nesses caminhos da mente para os nossos hábitos e para os nossos condicionamentos. Para haver uma libertação disso, é preciso de todo um esforço superior, né, muito superior para conseguir isso. E essa é a proposta do yoga. Né, o terceiro sutra de Patanjali, que é esse, né, Tadadastru Svarupe Vashtanan, né, neste estado de libertação, neste estado o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Ou seja, o objetivo primordial do yoga é trazer o homem de volta para a sua natureza original, que é uma natureza de espontaneidade, de reta e verdadeira percepção e de reta ação. Né? Aqui eu estou dando uma pincelada bem suave sobre isso, porque o assunto é extremamente profundo. Né? Ou seja, através das técnicas e da filosofia do yoga, é preciso que se supere essa natureza adquirida, que são de resistências e indulgências, aceitações e rejeições, né, lá dentro da nossa mente, embates e persistências, e toda uma série de mecanismos de defesa que são criados dentro de nós, para a nossa própria proteção, né, é o que a gente acha. E o que é que tem, né, dentro desse compêndio, né, do yoga? O yoga ele se refere a vários preceitos, técnicas espirituais e físicas, né, que foram estudadas na Índia por milênios, que são esses estudos que eu falei para vocês, né, que eram passados de mestre para discípulo, de uma forma oral, e que depois, né, com a decadência da humanidade, se viu a necessidade de se registrar isso, que foi quando surgiram os Vedas, com os registros, e surgiu também o sânscrito, né, essa língua perfeita. Só que esses registros também, né, o yoga ele não está somente registrado nos Vedas, né, mas é onde estão os principais registros. Em sânscrito, o que acontece é que essa língua, eles também usavam de forma a ocultar, de certa forma, tudo o que estava sendo dito. Então, ao estudar os Vedas, né, ao estudar os Upanishads, né, que são uma parte dos 4 Vedas, você logo percebe que tem muitas coisas que estão escritas naquilo que no yoga nós chamamos de linguagem crepuscular, que é uma linguagem que ela não é clara, ela é crepuscular, exatamente porque ela esconde determinadas coisas para aqueles que não estão preparados para aquilo. Então, somente os discípulos que realmente se esforçam dentro do caminho do yoga é que eles começam a desvendar essas partes desses ensinamentos que são obscuras, né? E o yoga é muito importante a gente perceber que ele é um método de vida. Né? Ele não é uma coisa que você vai lá e faz 1 hora de aula.
né? Isso não existe. O yoga mesmo, ele é uma coisa que você pratica na sua vida, momento a momento, né? É um esforço sobre si mesmo, né? No yoga, nós chamamos isso de tapas, né? Em busca da verdade. Então, é um esforço quanto a todas essas reações que nós temos na nossa mente. Né? Então, essa prática diária, o que se sonha, né? O que se busca é a libertação de todas as nossas limitações. E o yoga, ele tem vários caminhos, né? Aqui eu só vou explicar os 7 sistemas ortodoxos do hinduísmo, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre os 7 sistemas clássicos do yoga, né? Que é o Hatha Yoga, que é um domínio psicofísico, né? O Raja Yoga, que é o yoga real, né? Sistematizado por Patanjali, e que esse sistema ele abrange todos os outros 7, né? Que é o domínio amplo da mente, o Karma Yoga, que é o domínio das ações, o Bhakti Yoga, que é a realização devocional, né, e amorosa, o Dhyana, que é a realização através da sabedoria, o Mantra Yoga, que é a realização através do domínio dos sons, e o Tantra Yoga, que é a realização através do conhecimento. Outra parte muito importante que é preciso abordar quando a gente fala do yoga são os 8 passos do yoga real, né? Os 2 primeiros, eles são de extrema importância. Sem eles, não se vai, ou não se segue o caminho do yoga em nenhuma das 7 linhas, né? Que são os yamas e os niyamas. Os yamas são os refreamentos, né? Os niyamas são as observâncias. Né? O terceiro passo, que são os asanas, que são as posturas psicofísicas, que é o que a gente mais vê por aí, né? Que é o que se conhece do yoga. Os pranayamas, né? Que são as técnicas e a disciplina da respiração, que é o controle do prana, que é a nossa energia vital, que trafega no universo e dentro do nosso corpo e mantém a nossa vida, né? Que é pratyahara, que são os retraimentos, dos sentidos, né? E a emancipação da mente. Dharana, que já é a fase seguinte, que é quando você consegue concentrar totalmente a sua atenção. Dhyana, que daí você já entra numa parte de concentração profunda e meditação. E daí o 8º passo é a libertação, que é o samadhi, o êxtase. E agora eu vou explicar sobre o Hatha Yoga, que é a linha do yoga mais conhecida no Ocidente, né? E eu acho esse texto muito lindo, porque ele explica o que é o Hatha Yoga, né? Que é limpar as vidraças do corpo para que a luz penetre, lavar a alma das enfermidades e fraquezas para que o diamante do espírito reflita o sol infinito. Estas são as funções do Hatha Yoga, entendido como um sistema de técnicas psicossomáticas que servem de instrumento para transformar o corpo físico num corpo divino. O Hatha Yoga, que é essa busca do equilíbrio psicofísico, ele não é somente uma técnica física. Tá? As práticas, elas são psicofísicas, né? Se for o verdadeiro yoga, né? E o Hatha Yoga, ele significa a união de Ra e de Ta, que é a união do Sol e da Lua. Ou seja, nós estamos falando de uma união profunda de opostos. Ou seja, nós estamos falando de não dualidade,
né? A busca da não dualidade. Então, esse ensinamento ele é profundo e ele tem várias fases também, né? E o objetivo primordial é libertar o ser de todas as suas limitações. Sem o Hatha Yoga, você não atinge o yoga real. E eu vou falar agora dos dois principais textos do Hatha Yoga, que é o Gheranda Samhita e o Yoga Pradipika. O Gheranda Samhita, ele é um manual de Hatha Yoga, né, também, de 351 estrofes, em 10 capítulos. E ele tem 7 etapas. Ou seja, nós chamamos isso de Saptanga. Então, a primeira delas, a primeira etapa, é o Kriya, né, que são as técnicas de purificação. O segundo são os asanas, e dentro desse documento são descritas as 32 asanas principais que existem. O terceiro passo são os mudras, né, nesse documento descreve 25 mudras, que nós chamamos de selos, e os bandhas também, que são as travas. O quarto passo, que é Pratyahara, que também tem no Patanjali, né, que são as técnicas de recolhimento interior. O quinto passo é o Pranayama, e lá nesse documento se explica 8 técnicas de respiração, além de dietas e purificações. O sexto passo, que é Dhyana, né, que são as técnicas de meditação, e o sétimo, que é a libertação, o êxtase, e é o Samadhi. E ele descreve 6 técnicas. Né? E eu acho muito interessante, porque o Gheranda, que foi quem escreveu esse manual, né? Esse manual é ele conversando com o Chandra Kapali, que é um discípulo dele. E ele começa dizendo assim: me inclino diante do Senhor Shiva, que no princípio ensinou o Hatha Vidya, ciência que destaca como o primeiro degrau da escada que conduz às supremas alturas do Raja Yoga. Então, ele mesmo cita o Raja Yoga. E o Hatha Yoga Pradipika, que é um outro manual que foi escrito também, e é muito profundo, porque ele tem 4 passos, mas ele tem 389 versos. Né? E o primeiro capítulo, ele explica o código de conduta com 20 elementos. Ou seja, lá já remetendo para os yamas e niyamas. Né? O segundo capítulo, ele expõe a ciência do pranayama e a expansão da força vital, que a nossa força vital está completamente ligada ao prana, a essa energia, né, que a gente tem, ou que nós absorvemos do universo através da nossa respiração. E não somente através da respiração, mas através de tudo aquilo que nós pensamos, comemos e passamos no nosso corpo. Então, nesse segundo capítulo, ele também explica técnicas de desintoxicação do organismo. No terceiro capítulo, ele fala sobre o processo de despertar a nossa energia potencial, e aqui ele já começa a explicar sobre a Kundalini, e sobre os nossos nadis, e sobre chakras. E o quarto capítulo, ele fala sobre as técnicas de percepção do nada, que é um som sutil e somente audível a quem já chegou num estágio de meditação muito profundo. O yoga, na atualidade, no Ocidente, ele é basicamente Hatha Yoga. Né? Ele é o Hatha Yoga que foi desenvolvido, né, por algumas pessoas que criaram técnicas específicas para levar o Hatha Yoga para as pessoas do Ocidente. E
milhares de outros que vão surgindo dia a dia, né? E é importante que a gente perceba que todas essas técnicas, elas somente existem porque são baseadas em cima do Hatha Yoga. Tá bom?